Há 20 milhões de anos, a Terra era um palco selvagem. Criaturas colossais vagavam pelas planícies do Mioceno. E pequenos grupos de hominídeos, ainda frágeis diante da natureza, ousavam desafiar gigantes, pela sobrevivência. Naquela savana ancestral, a poeira que se levantava no horizonte anunciava a chegada de um titã. O Deinotherium, um parente gigante do elefante, era uma montanha de carne e osso. Com mais de 10 toneladas e presas curvadas para baixo, ele era um gigante que pastava tranquilamente, inconsciente do seu poder. Mais alto que uma casa, mais forte que qualquer fera, para os primeiros caçadores, ele era ao mesmo tempo uma fonte vital de alimento e um pesadelo vivo. Enfrentá-lo era um ato de pura coragem ou de total desespero. Ao redor do brilho alaranjado de uma fogueira, um conselho silencioso se reunia. Não havia palavras, apenas gestos, grunhidos e um olhar compartilhado de determinação. Eles apontavam para pedras afiadas, para as pontas de lanças rudimentares, feitas de madeira endurecida no fogo. Sem armas de ferro, apenas com as ferramentas que a própria terra lhes oferecia, eles planejavam o impossível. A necessidade era a sua linguagem universal, mais poderosa que qualquer medo. A tribo sabia, sem a carne daquela criatura, sem seus ossos para fazer ferramentas, sem a gordura para alimentar o fogo, eles não sobreviveriam ao próximo inverno. A decisão estava tomada. Ao amanhecer, a névoa fria ainda pairava sobre a savana quando o grupo de caçadores se moveu. Escondidos entre arbustos altos e rochas, eles eram sombras silenciosas na paisagem. Um dos caçadores, o mais experiente, ergueu a mão, um sinal universal para o silêncio absoluto. O gigante, alheio à sua presença, aproximava-se lentamente do leito de um rio para beber água. Era o momento perfeito, a chance que esperavam. Começava uma dança mortal, uma coreografia de risco e recompensa. A estratégia era primitiva, mas incrivelmente ousada. O homem, frágil e pequeno, contra a besta colossal. A tensão era palpável, cada respiração contida, cada músculo tenso, esperando o sinal. O sinal foi dado. Pedras do tamanho de punhos foram arremessadas, um ataque coordenado para confundir e irritar. Lanças de madeira, afiadas com esforço, voaram pelo ar e atingiram a pele grossa do animal. Mas eram como agulhas contra uma muralha. Mal o arranharam. O gigante, surpreendido e enfurecido, soltou um rugido que fez a terra tremer. Ele levantou a sua tromba maciça e, com um som ensurdecedor, disparou em direção ao grupo. O chão vibrava a cada passo da criatura. Um erro naquele momento poderia significar a morte instantânea. Um só golpe daquelas presas ou patas, e todo o clã seria esmagado, apagado da história. No caos que se seguiu, um caçador não foi rápido o suficiente. Atingido pela fúria da besta, ele foi arremessado pelo ar como um boneco de pano, caindo inerte no chão. O grupo se dispersou em pânico, mas a caçada não podia terminar. Alguns dos mais corajosos permaneceram, correndo em círculos, gritando e agitando os braços para distrair o animal, afastando-o do companheiro caído. Eles precisavam de um novo plano, uma forma de usar a inteligência contra a força bruta. Foi então que a verdadeira estratégia se revelou. O plano era canalizar a fúria do gigante. Com gritos e movimentos calculados, os caçadores guiaram a besta enfurecida em direção a um vale estreito, uma armadilha natural formada por paredões de rocha. No momento exato, quando o Deinotherium entrou no corredor sem saída, outros membros da tribo surgiram do alto das rochas. Em uma sincronia perfeita, tochas de fogo foram acesas e atiradas, criando uma barreira de chamas e fumaça. O fogo, seu maior aliado na sobrevivência, agora era a sua arma mais poderosa. A criatura gigante, antes senhora da planície, se viu encurralada entre o fogo crepitante de um lado e as rochas impenetráveis do outro. Confuso e aterrorizado pelo calor e pela fumaça, o animal tropeçou. Sua queda parcial foi o sinal.
Dezenas de lanças afiadas choveram sobre ele, desta vez mirando os pontos mais vulneráveis, perfurando a carne até finalmente atingirem órgãos vitais. O gigante finalmente desabou. O impacto de seu corpo no chão fez a terra tremer uma última vez. E então, o silêncio. Um silêncio que foi quebrado por gritos de triunfo. O grupo dançou, bateu pedras no ar, celebrou a vitória impossível. Mas em meio à euforia, a câmera foca no corpo do caçador caído, morto no confronto inicial. A vitória sempre tinha um preço. Para cada banquete conquistado, para cada passo dado na jornada da evolução, havia sempre um sacrifício. A vida de um membro da tribo, entregue aos deuses da caça em troca da sobrevivência de todos os outros. Era a lei brutal daquele mundo antigo. Naquela noite, ao redor de uma fogueira ainda maior, a tribo celebrava a vida. A carne do gigante assava lentamente, seu cheiro preenchendo o ar e prometendo fartura. Eles quebraram os ossos longos para retirar o precioso tutano, rico em nutrientes. Pedaços de carne foram salgados e secos, guardados para os dias de escassez que certamente viriam. A carne daquela única caçada alimentaria a tribo por semanas. Seus ossos se tornariam ferramentas e armas mais eficientes. Suas presas imponentes seriam transformadas em símbolos sagrados, um lembrete do poder e da coragem do clã. E na memória coletiva daqueles homens, transmitida por gestos e histórias contadas ao redor do fogo, nascia o mito eterno do embate contra a besta colossal. Milhões de anos se passaram, a savana mudou, as ferramentas evoluíram, mas o instinto permanece. O confronto entre o homem e o gigante continua. Antes, era uma luta desesperada pela sobrevivência. Hoje, muitas vezes, é uma demonstração de poder, um troféu movido pela ganância. Da pedra lascada à mira telescópica, a essência da caça permanece um ritual complexo. Um ritual de poder, de medo, de morte e, paradoxalmente, de vida. Assim começou a longa e sangrenta jornada do homem, nascido frágil diante da besta, mas ousado o suficiente para olhar o perigo nos olhos e enfrentá-lo. Obrigado por assistir a esta jornada incrível ao nosso passado. Se você gostou de explorar as origens da humanidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos da nossa história. Até a próxima!